Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez continuando com o segundo capítulo ou segundo episódio, ou seja lá o que você queira chamar, da série Vida de Expatriado. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre idioma, línguas e comunicação, né? Como que isso afeta a vida de um expatriado. Então vamos lá! Bom, como alguns de vocês sabem, atualmente eu moro na República Tcheca. E aqui o idioma oficial é o tcheco, que é uma das línguas mais antigas e mais difíceis aqui da Europa Central. E eu diria, na verdade, que é uma das línguas mais difíceis, pelo menos, de todo o mundo, né? Um dos motivos por ser difícil, por exemplo, no meu caso como brasileiro, é porque não tem nada a ver com português. É uma língua de uma base totalmente distinta, não tem nada de latim nela. Línguas irmãs dela seriam o eslovaco, o polonês é muito próximo também, o russo também está ali colado com o tcheco. Então dá para vocês terem uma noção da dificuldade. Mas também a República Tcheca é um país de 10 milhões de habitantes e fora os habitantes daqui, não há ninguém que fala a língua, né? Então diminui muito aí o seu universo de pessoas para que você possa aprender, enfim, estímulos para você aprender, ouvir e enfim. E é justamente por isso que eu estou fazendo agora esse vídeo sobre comunicação, sobre problemas com o idioma. Porque pela primeira vez eu tive dificuldades em me relacionar com um ambiente, com uma cidade onde eu vivo, com as pessoas ao meu redor, por conta da língua, né? Eu consegui ver um outro lado da moeda e é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui e dar algumas dicas para quem estiver aí pensando em mudar de país, em sair do Brasil. A primeira coisa que eu geralmente costumo falar quando algum amigo meu pede alguma dica ou sobre as minhas opiniões e impressões de mudar de país, eu costumo dizer que é muito importante você ter muito autoconhecimento, que eu até consigo desmembrar em dois lados. O primeiro deles é o autoconhecimento sobre qual que é o seu objetivo em mudar de país. É algo a longo prazo? É a curto prazo? Você está querendo aprender uma segunda língua? Ou você está querendo realmente mudar 360 graus a sua vida? Você está indo só porque você não quer mais morar no Brasil? Ou porque você tem objetivos profissionais? O que te motiva realmente a ter essa mudança, né? E isso é muito importante porque vai ajudar você a ser mais resiliente com as dificuldades que você vai ter nesse intercâmbio, né? Principalmente nesse caso, as dificuldades que você vai ter com comunicação, que é uma base do convívio social, né? Então, isso é muito importante de você ter muito certo na sua cabeça. Qual é o seu objetivo, para você saber até onde você está disposto a chegar nessa empreitada. O segundo ponto já está relacionado a qual que é a sua personalidade. Você é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida? Isso vai ter um papel essencial em como que os problemas de comunicação vão te afetar. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito extrovertida, então comunicação para mim é essencial para que eu seja feliz, né? Eu preciso ter uma vida social ativa, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de entender o que está acontecendo ao meu redor. Então isso tem um papel muito mais relevante na minha experiência vivendo em um lugar do que numa pessoa mais introvertida. Então você precisa entender, qual que é a sua realidade, qual que é a sua personalidade. E aí você vai conseguir trilhar um caminho aí, ou pelo menos planejar um caminho para você trilhar que seja mais condizente com o que você é como pessoa.
Se você vai para um país de língua inglesa, então Estados Unidos, a Grã-Bretanha, ou Austrália, Irlanda, é muito mais fácil a sua experiência. Por quê? Porque o inglês, quase todo mundo tem pelo menos uma base, então a sua experiência já vai ser muito diferente logo no começo, né? Agora, se você não tem nada de inglês, você só tem mesmo essa base, o que eu daria como dica para você é: vá com foco em estudar, mas de uma maneira formal. E aí, se você quiser trabalhar também, pensa num trabalho temporário, num part-time, para que você realmente possa focar na língua, no aprendizado do idioma. Porque se você não fizer isso e você for na cara e na coragem, aprendendo no dia a dia, a tendência é que você não consiga aprender. Por quê? Esses países geralmente já têm uma comunidade brasileira muito grande e, você provavelmente vai se sentir tentado a ficar mais próximo dessa comunidade. E eu já vi muitas pessoas que foram para países de língua inglesa e acabaram não aprendendo inglês porque ficaram no meio ali de brasileiros. Então não adianta muito, é uma experiência que no final das contas você vai estar emulando o que você tem no Brasil nesse outro país. Então, pessoalmente, eu não recomendo. Agora, se você vai para um país onde a língua oficial não é o inglês, e aqui eu nem vou levar muito em consideração o espanhol, porque eu acho que o espanhol é muito parecido com o português, então dá até para a gente colocar aí na mesma caixa. A tendência é que isso não tenha grandes problemas para você. Mas eu estou pensando, por exemplo, no meu caso, o tcheco, um russo, um chinês, um japonês, enfim, línguas que são muito mais diferentes do que o português, né? Nesse caso, eu recomendo que você tenha, obviamente, ou a língua do país ou pelo menos o inglês. E isso sim é muito necessário, porque você vai depender do inglês como língua neutra para que você consiga se comunicar com aquelas pessoas, né? E mesmo assim vai ser muito difícil, o que é, por exemplo, o meu caso. E por que eu digo isso? Eu moro em Praga e aqui quase todo mundo fala o inglês, para minha sorte, então eu não tenho muitos problemas com isso. Mas ainda assim, vira e mexe, eu encontro pessoas que não falam inglês no mercado ou quando eu vou comprar alguma coisa numa loja. Enfim, não são todos os lugares que falam. E tem pessoas que não gostam de falar porque também não se sentem muito à vontade de falar, então fica uma situação complicada. Ou, por exemplo, quando eu vou na imigração, que eu preciso resolver alguma coisa, nem todo mundo fala, então é uma questão meio complicada ali, não é tão fácil, né? E para uma pessoa como eu, por isso que eu falo daquela questão de você saber qual que é a sua personalidade, eu sou muito extrovertido no sentido não só de lidar com outras pessoas, mas na vida, né? Eu gosto de saber o que está acontecendo, eu gosto de me comunicar com as outras pessoas, mesmo que eu não conheço, eu gosto de entender o que as pessoas, o que está acontecendo no país, eu gosto de ler jornal, revista, e tudo isso está numa língua que eu não conheço. Por exemplo, muitas vezes eu vou assistir alguma coisa com o meu namorado na TV e acaba sendo uma situação meio complicada, porque ele tem que traduzir, e aí a gente tem que ficar parando toda hora, então não dá para assistir TV, tem que ser só pela internet. Quando a gente está com a família dele, por exemplo, é uma situação complicada, porque aí tem que ficar ele traduzindo ali no meio, porque eles não falam inglês, eles não moram em Praga, né? Então é uma situação mais difícil. Então, se você vai para um país que não falam inglês, a minha dica ou na verdade a minha recomendação tenha um inglês para que você consiga sobreviver. Vá de preferência para uma cidade grande onde você tenha a possibilidade de falar inglês sem nenhum problema, e você esteja ciente das dificuldades que você vai ter que enfrentar. Não tem como romantizar essa situação, você vai ter dificuldades e faz parte. Tenha isso como uma parte do seu aprendizado e da sua experiência. No final das contas, e eu posso até falar isso por experiência própria, você vai aprendendo a lidar com a situação, você vai aprendendo o idioma aos poucos,
não é a mesma coisa, então eu não consigo falar, por isso que eu digo que você falar que você vai aprender ali no dia a dia não é assim tão fácil, quando é uma língua totalmente diferente da sua. Eu achei, quando eu me mudei para cá, que ia ser muito fácil, pelo menos ali para eu ir aprendendo aos poucos, e não é. Então, até por uma questão mesmo de confiança e de você realmente, né, tentar se jogar, medo de errar. Então tem muitos fatores aí que acabam influenciando. E aí por isso também que a questão do autoconhecimento, de você ter os seus objetivos muito claros, tem um papel essencial. Porque se o seu objetivo é esse e você tem isso muito forte e o seu sonho tem como base, por exemplo, você estar num novo país, você, né, se abrir para essa nova cultura, você vai ter uma resistência muito maior a essas situações. Então, se for algo para você que não importa muito, que você só está ali querendo uma experiência a mais, a tendência é que você desista muito fácil, é que aquilo não seja um motivacional tão grande para que você continue ali naquele país. E o que eu, diferentemente disse lá da questão do inglês, de você não estar próximo de outros brasileiros, aqui o que eu queria até dar como dica principal esteja perto de uma comunidade de expatriados, seja ela brasileiros ou não. Por quê? Porque você vai ter muito mais dificuldades para se comunicar, e é importante você estar com pessoas que também estão passando por essas dificuldades, tal como você está passando. Isso vai te ajudar a não se sentir tão impotente, vai te ajudar a ter ali alguém te servindo como base para que você continue firme e para que você não se sinta tão perdido, tão peixe fora d'água. Até porque essas pessoas vão ter provavelmente muito mais entendimento do que você está passando, porque elas também estão passando por algo parecido, ou elas já vão ter passado por essa situação também. Então a tendência é que isso facilite a sua vida um pouco. Então é isso. Eu acredito que é muito importante focar naquelas duas questões principais sobre você ter autoconhecimento, para que você consiga ter uma experiência aí de sucesso morando fora no país. E o que eu quero deixar aqui como mensagem final é que, independentemente do que você tiver, do país que você for, de qual língua for, vai ser uma experiência de vida que você vai poder tirar algum proveito. No final das contas, vai ser muito bom para você, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, para o seu crescimento pessoal. E isso é algo fora do comum, que você só vai mesmo entender conforme você for passando, barreira por barreira, vencendo, vivendo, que é o que eu recomendo sempre. Viva a sua vida intensamente, sem medo, que é o principal. Então não tenha medo de você mudar de país e ter uma língua totalmente nova. Se arrisque. Se não der certo, não deu certo, não tem problema, você tenta viver a sua vida de uma outra forma e tá tudo bem, né? Então, eu espero que isso tenha sido de ajuda para alguns de vocês. Se não foi, se você ficou ainda com alguma dúvida, me manda alguma mensagem aí no Facebook, no Instagram ou, enfim, qualquer outra mídia social, que eu vou ter o maior prazer aí de trocar uma ideia contigo. Se você tem também algo a falar sobre a sua experiência, eu acho que é super válido da gente trocar informações, porque cada um tem uma experiência muito específica. Mas não se esqueça de comentar aí no vídeo e de dar a sua curtida, se possível. Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau!